Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Todos são bem-vindos, aqueles que nos visitam. Nós damos boas-vindas, desejamos que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aos irmãos, que frequentam com regularidade, Deus abençoe grandemente também. Quero, meus irmãos, convidá-los a abrir suas Bíblias, então, no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos lá, então, do verso 17 até o verso 19. Lembra que eu falei que eu estava dando uma picotada, dividindo bastante o Evangelho de João, num texto que propriamente poderia, estudando ele, apresentando ele à igreja, fazê-lo numa pregação só, do verso 1 até o final. João 17. Mas eu fui subdividindo. Achei interessante, dá para a gente pegar, nós não nos perdemos, pelo contrário, se fosse para se perder, eu jamais faria isso. Mas dá para a gente pegar bem. E vamos lembrar um pouquinho esse esqueleto bem básico do Evangelho de João. É importante, meus irmãos, que a gente pegue isso, quando a gente lê João, os evangelhos não são diferentes. Senão nós aplicamos textos isolados, nós pegamos frases de para-choque, versículo de para-choque de caminhão, e aplicamos na nossa vida sem entender o contexto. Nós não entendemos o contexto, aplicamos errado, vivemos errado. Então, o propósito da igreja é sempre ensinar para que nós aprendamos bem. João, ele começa do capítulo 1 até o 11, e ele narra alguns milagres de Jesus. Ele é bem claro, ele fala que ele escreve que ele estaria narrando, descrevendo esses milagres, mostrando esses milagres. Jesus os fez com um propósito, para que as pessoas vissem o milagre e elas crescem em Deus através de Jesus, como Filho de Deus, e crendo, elas tivessem vida eterna. Lá no final, no capítulo 20, verso 30 e 31, você vai ler isso aí. Ele fala por quê dos milagres. E ele fazendo esses milagres, o milagre apontava para algo maior do que o milagre. Isso nos ensina também que a nossa cura física, o nosso bem-estar físico, Deus deseja ele, mas não é a maior coisa para a nossa vida. Tem muita gente muito abastada que elas não amam a Deus. Então isso não significa a benevolência plena de Deus. A benevolência plena de Deus se aplica quando o homem, a mulher, crê em Jesus Cristo. E aí, vale para o pobre e para o rico. Tanto que ele prega, e o último milagre é a ressurreição de Lázaro. Mas não acontece nada. Porque no capítulo 12, que já terminou o 11, o capítulo 12 diz que eles não creram. No capítulo 13, Jesus volta agora para quem? Para os seus discípulos. Nós estamos ali, nesse capítulo 13, ele vai para o cenáculo. Ele vai para um lugar sobre uma casa. Ali ele junta os seus discípulos. Ele volta para os seus discípulos agora. Ele não está mais no público. Ele não está mais confrontando os judeus, os doutores, mas agora ele está com os seus discípulos, são os momentos finais, eu diria, as horas finais de Jesus. Ele reúne, lembra do capítulo 13, ele se ajunta com eles, senta ali, faz como que em volta de uma mesa, são sentados ali ao chão, e uma mesa diante deles. Jesus, de repente, ele levanta, ele põe o avental, ele tira a roupa, ele põe roupa de servo. Os discípulos olham para aquilo, só servo vestir daquele jeito. E ele começa então a lavar os pés deles e enxugá-los. E ele vai concluir ali, naquele momento, que eles deveriam proceder da mesma forma. Ali não era para ficar lavando os pés dos outros, era para servir. Tem muitas lições. E ali, a partir daquele momento, ele também celebra a Páscoa, a última Páscoa, e instaura, estabelece a ceia do Senhor. E ele ensina como que a ceia deve ser. Interessante que João fala da ceia, do momento da ceia, do acontecimento da ceia, mas ele não descreve as palavras da ceia que os outros descrevem. Quando comerdes este pão, quando beberdes este cálice, João não se preocupou com isso. Apenas disse, eles celebraram a ceia. Judas não estava mais ali. Judas, naquele momento, ele sai e ele vai embora preparar a traição do Senhor Jesus Cristo, que já estava no seu coração. Nós estamos falando dos últimos momentos. E agora,
depois que Jesus fala também da vinda do Espírito Santo ali para eles, está instruindo eles, é uma instrução particular para os seus discípulos. É um preparo porque ele estava o quê? No final dos seus tempos aqui na terra. Ele estava para ser crucificado, morto, sepultado. Ele seria ressuscitado e subiria aos céus. Essa é a ideia da glória de Jesus Cristo. Então, agora ele fala do Espírito Santo e nesse momento ali dentro daquele cenáculo, daquele lugar, ele ora, ele começa a orar. É importante a gente pensar que ele está orando e eles estão ouvindo ele orar. Então, ao mesmo tempo que Jesus está orando, esse capítulo 17, ele também está falando com o Pai e seus discípulos estão aprendendo algumas coisas na sua própria oração. Ele começa orando, falando a Deus, no verso 1 até o 5, falando ao Senhor que o glorificasse. Né? Para que o glorificasse. E aí, quando ele está falando, pedindo a Deus que o glorificasse, ele está falando com Deus coisas profundas. Porque glorificar a Cristo era a cruz, morte e sepultamento. Mas quando Jesus está falando de glorificar, tinha que passar por tudo isso, para que ele pudesse subir ao céu. O glorificar significava ele voltar à condição de que sempre existiu, que ele estava no céu com o Pai. E ele vem para o mundo para morrer pelo homem pecador e dar vida novamente. Então, glorificar passaria antes pelo sofrimento da cruz, pela dor da cruz, pela vergonha da cruz. Ele diz, olha, glorifica o Filho, para que o Pai também fosse glorificado. A ação do Filho glorificaria o Pai, porque o Pai envia o Filho para morrer no nosso lugar. A partir do verso 6, então, ele está orando pelos discípulos, e aí vai até o final. Vai até o final. Interessante se pegar os versos anteriores que nós vamos ler agora, nós vamos ler do 17 ao 19. Se você pega um pouco antes, ele está falando de os discípulos que estão neste mundo, mas que eles foram trabalhados por Jesus Cristo pela palavra. Eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra, eles obedeceram a palavra. Eles testemunharam de Jesus Cristo. Eles não duvidaram como os judeus. Os judeus, os mestres disseram que Jesus era filho de Beelzebul. Os discípulos disseram, não, tu és o Cristo, o Messias. Essa é a expressão. Tu és o Messias prometido, que está nas Escrituras Sagradas, o Filho do Deus vivo. Eles deram testemunho. Eles foram transformados. Jesus agora está orando por eles, especificamente por aqueles 11 ali. A aplicação disso tudo, claro que se aplica a nós. Nós somos discípulos de Jesus. Naquele momento ele está orando, está intercedendo por esses 11 que iriam ficar agora ali. Ela livra-os, né, neste mundo, cuida, protege. E agora vamos pensar o seguinte, a proteção deles se daria nesse processo de santificação. Nós cantamos várias músicas aqui, eu percebi, todas elas enaltecendo a santidade de Deus. Deus é santo. E a santidade de Deus é a santidade perfeita. Porque Deus não tem pecado, Ele não tem mancha. Jesus nunca teve nada ou ninguém que pudesse acusá-lo de um pecado, de uma transgressão. Eles não conseguiram achar nele nenhuma transgressão. Vocês precisam lembrar que quando ele é condenado injustamente. É forjada testemunhas falsas, que pegaram o contexto e mudaram o contexto dos acontecimentos. E aí não tem jeito, né? Ninguém aguenta. Mas tudo isso estava sob o plano maior de quem? De Deus. Enquanto os homens acharam, nós vencemos este falso profeta. Deus estava cumprindo em Jesus Cristo toda a sua obra de redenção. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá, verso 17 do capítulo 17, por favor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Acho que eu estou fazendo aqui para dar as comparações, porque eu gosto de ler os comparativos. São duas versões que eu gosto. E a século XXI também é uma que eu gosto bastante. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Se antes Jesus estava falando, Pai, protege-os. Ele vai dizer, inclusive, que ele os guardou até este momento. Mas agora ele está voltando para o Pai nessa glorificação, em todo esse processo que vai levá-lo à glorificação. Ele não estará mais com eles. Jesus disse, em determinado momento, ali no capítulo 13, que eles iriam compreender algumas coisas do que ele estava ensinando somente após a sua glorificação. Isso é interessante, por quê? Porque, de fato, eles começariam a comparar o que Jesus ensinou e disse com o que estava acontecendo. Isso é tão verdade, meus irmãos, quando você lê Atos, por exemplo, ou mesmo as cartas de Paulo, você vai perceber a ousadia desses discípulos, porque eles compreenderam que aquilo que eles afirmaram antes era verdade mesmo. Ele era o Cristo, Filho de Deus. A primeira pregação de Pedro, Atos 2, ele vai concluir, vocês crucificaram e mataram o Filho de Deus. Pedro não está falando, vocês agora são culpados, vocês devem ser condenados. De fato, eles pecaram, porque eles agiram assim. Eles precisavam entender que eles combateram Deus quando eles afrontaram Jesus Cristo. Eles foram contra Deus, que tanto eles pregavam e anunciavam. Anunciavam o Pai, mas rejeitavam o Filho. A religião cristã, ela precisa ser marcada com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Se alguém isolar um deles e ficar com dois, se alguém isolar dois e ficar com um, isso não é cristianismo. Não tem sentido. A igreja evangélica cristã, ou a igreja cristã evangélica, ela é conhecida como uma igreja monoteísta, de apenas um Deus, porque a Trindade é um Deus. Isso é maravilhoso. Esses homens afirmam essas coisas, por quê? Porque eles se lembraram do que o Senhor Jesus Cristo os ensinou. A palavra aqui é santifica-os. Ele está orando para a proteção dos discípulos. E agora, meus irmãos, quem pode santificar? Ninguém mais, senão Deus, na pessoa dele, do Criador, daquele que é santo, que nós vemos, foi lido, foi falado e foi cantado diversas vezes aqui, o perfeito. Aquele que Israel no passado não podia se aproximar muito, porque ele é santo, puro. O pecador se aproximar do santo não tem condições. Daí ele dizia, vai morrer. Nem animal deve passar de tal lugar. O que Cristo faz, meus irmãos, é maravilhoso, porque nós podemos nos achegar a Deus. Mas lembremos que Deus não criou assim. O santo, ele criou o homem perfeito, no sentido de sem pecado. E que o homem podia estar na presença dele. A Bíblia diz que Adão e Eva, porque com certeza eles tiveram muito tempo de vida na presença de Deus, na adoração, porque eles não tinham pecado. E aí vem a queda e o pecado que nos afasta de Deus. Que agora nos coloca numa condição de filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem ofuscada, por causa do pecado presente em nós. Então, Jesus está com eles ali e ora, e a oração dele começa, que Deus o santificasse na verdade. Santificar, então, tem a ver com um ato de purificar, de nos tornar puros, mas uma purificação contínua e crescente. Santificação, então, quando se fala de santificação, você está falando, eu vou chamar agora a salvação de processo, tá? Eu sei que a salvação é um ato, ela vai acontecer na nossa vida, em algum momento Deus nos salva. Em todo um contexto, nós somos salvos. Tá? Nós já ensinamos bastante isso aqui.
Mas a santificação, ela está nesse processo. Agora, não mais de salvação da alma, não mais da salvação da condenação, mas agora dos santos na presença do santo. Isso é um processo de santificação. Agora é interessante, Deus nos santifica, mas existe a nossa contrapartida no aspecto que Pedro mesmo falou. Ele afirmou uma palavra que está lá atrás: sede santos. Esforcem-se também. Você não vai se santificar mais por fazer atos de bondade, mas é buscar Deus, é servir a Deus, é agir como um santo de Deus, é viver como servos de Deus e não como servos do mundo. A oração de Jesus é justamente essa: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, são os santos, e tem um livro bom para isso, né? Os santos no mundo. Não sei se é do David Hervey, agora não arriscaria falar o autor, mas um livro muito bom para você ter também na sua biblioteca. Então, meus irmãos, vamos lá. Nós somos, então, pelo próprio Deus, nós somos separados. Esse ato de purificar não tem como, se não for separar. Deus vai separar, Deus vai trazer para si um povo ao qual Ele vai chamar, Ele vai dar o direito de chamar de pai, de fazer parte dessa família dos filhos de Deus. Ele vai operar isso através do nosso novo nascimento. Não tem como ser filho de Deus sem regeneração. Não tem como também você viver uma vida enganosa, uma falsa regeneração. A regeneração ela é real, ela acontece na nossa vida. E nós sabemos que Deus nos regenerou, que Deus nos transformou. Passamos a, de fato, desejar servir e amar a Deus intensamente. Mais atrás, Jesus falou em alguns momentos, eu não poderia citar todos eles, a raiz, né? Ele deixa claro a raiz pela qual os seus discípulos eles foram purificados, chamados para a presença de Deus. A palavra mais comum no nosso meio é salvos. Eles foram salvos em algum momento, né? E ele vai usar sempre essa ideia da palavra de Deus nesse processo da purificação. Em capítulo 15, verso 3, eu não vou ler agora, mas apenas citar, a gente vai encontrar a afirmação de Jesus de que os seus discípulos eles foram purificados pela palavra de Deus que eles receberam. Então, meus irmãos, não tem como, a palavra de Deus é o caminho, é o meio que Deus usa para nos purificar. Guarde bem isso. Porque a gente vai ver uma espécie de ironia, né? Na minha expressão, mas não ironia. A gente vai ver, no final vou estar tratando disso, como que Deus usa essa palavra, né, para nos purificar, uma mesma palavra que também é usada para nós sermos perseguidos. Por causa da mesma palavra, nós somos também perseguidos. Eles receberam a palavra de bom grado. Jesus fala aqui na oração, que eu dei a palavra que o Senhor me deu, e eles receberam essa palavra. Lá atrás ele fala também, eles receberam. Vocês já estão limpos por meio da palavra que vocês receberam. É a palavra de Deus que Jesus transmitiu para eles. Aqui no verso 17, sentido, né? Santifica-os na verdade. É como se uma palavra dita a viva voz, é como você estiver ouvindo de fato Deus falando. Esse tem que ser o sentido da palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma palavra que você lê, e você lê de qualquer maneira, ela não é para ser lida assim, ela é a palavra de Deus. É Deus falando, e quando você abre, você está ouvindo Deus. É viva voz. Quando Jesus fala desse santifica-os na verdade, ele vai comparar a verdade com uma palavra, é essa palavra que ela chega viva, é como se você estivesse ouvindo o seu pai falando, instruindo você ao seu ouvido. Faça assim, proceda dessa forma. Nós podemos fazer essa mesma aplicação, né, dessa palavra de Deus, vinda direto de Deus, em relação às Escrituras Sagradas que temos em nossas mãos, porque ela então é a palavra de Deus. Quando eu estou lendo essa palavra, estou ouvindo Deus falar. Lemos agora João 17,
Deus está falando ao nosso coração. É isso, a palavra de Deus é assim. Ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. É muito comum, por exemplo, durante uma leitura bíblica, pelo menos nós temos esse costume, nós somos sempre convidados a ouvirmos a palavra de Deus. Ou nós anunciamos aqui mesmo, vamos ouvir a palavra de Deus. Não a minha palavra, não a palavra de um outro pregador, mas a palavra de Deus. E na segunda parte do versículo, isso é confirmado, porque ele afirma que a palavra de Deus é a verdade. Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E tem sentido, porque uma das coisas que nós mais temos problemas nos nossos dias são as palavras, são as coisas ditas verbalmente, escritas, que a gente fica pensando, é verdade ou é mentira? Quantas coisas nós ouvimos que são promessas, que elas não se cumprem? Quantas vezes você marcou alguma coisa e você não cumpriu o que você marcou? Quantas vezes? Quantas vezes eu marquei alguma coisa e não cumpri? A palavra de Deus, ela é verdade. Só que ela é verdade o quê? Absoluta. A palavra de Deus, ela não deixa dúvidas, ela não tem sombra de dúvidas, ela não é questionável, então ela não é relativa, e nem pode ser relativizada. Ela é absoluta. É a verdade que nós não podemos lançar dúvidas sobre ela. Ela não contém erros. A palavra de Deus, a tua palavra é a verdade, é o caminho pelo qual eles deveriam ser santificados. Ela não tem erros. Ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Jesus a usa para os seus discípulos. Ela é imutável. Ela é suficiente. Ela é atual. Não atualizada. Ela é atual. Porque ela veio do Deus Santo. E ela não vem de homens como nós, homens falíveis, sob o efeito da queda. É a palavra de Deus. E nela nós podemos confiar. E por causa da sua perfeição, por causa da sua origem divina, portanto, ela é santa. E aqueles que ouvem então e obedecem essa palavra, elas são santificados por Deus. Então agora a gente começa a entender. Às vezes, meus irmãos, as pessoas se esforçam por uma santidade não real. Às vezes as pessoas mostram exteriormente aquilo que de fato não está acontecendo interiormente. Porque o que acontece interiormente é um trabalho da palavra de Deus. É a ação de Deus, por meio dessa palavra, no nosso coração. A santidade, não tem como haver santidade fora da palavra de Deus. Então alguém pode falar de muitas coisas maravilhosas dentro de uma igreja, mas se ele não lê a palavra, se ele não vive essa palavra, se ele não estuda, se ele não pratica, se ele não põe ela como base para a sua subsistência, sobrevivência, tem coisa errada. Não há santidade. Há uma aparência de santidade, há um esforço pessoal, mas não há um agir de Deus nessa vida. João está falando disso, aliás, Jesus, João escreve que Jesus está falando dessas coisas. Nós queremos então e precisamos ser santos como filhos de Deus, mas não dá para fazer isso a par da palavra de Deus. Eu sempre lembro que eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem muitas coisas em cultos, em nome do Espírito Santo, fazer muitos alvoroços, mas ler pouco a Bíblia. Isso não faz sentido, isso é até perigoso, porque o oposto, muitas vezes o diabo pode usar também oportunidades. Se você não lê a Bíblia, quer fazer coisas, vai ser igual aquele homem que Paulo desconjurou. A mulher também foi seguindo Paulo, falando uma opção de coisa. São pessoas que ouvem. Aquele homem, no caso, ele ouviu, ele viu o que estavam fazendo, os apóstolos fazendo, ele quis fazer igual. Não adianta. Porque tem que ter o crivo de Deus. Tem que ter a mão
de Deus nisso tudo. Mas vem pela palavra. Quando você lê a palavra, você é confrontado. Deus te confronta. Você é essa pessoa. Não tem como nós fugirmos. E não é a palavra de um homem. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, como ela aponta para a nossa santidade, essa palavra de Deus. Olha um texto, eu vou ler aqui, que eu já transcrevi ele, 1 Tessalonicenses 5, 22. Ali chama a atenção do leitor da carta a que eles devessem abster-se de toda a aparência do mal. O que a Bíblia está falando para nós nesse texto, então? Abstenhai-vos de toda a aparência do mal. Isso tem a ver com santidade ou não? Totalmente. É a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Isso está me ensinando o quê? Está me trabalhando, né? A mim, a obra de santidade de Deus. Agora, santidade sem palavra não adianta. A palavra, Jesus está certíssimo mais uma vez. Ele não erra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Provérbios 4, 24 diz assim: afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Isso é o quê? Isso é trabalho, é a operação de Deus em nós, formando santidade, um servo santo, uma igreja santa. Nós priorizamos a palavra de Deus, sim, aqui nesta igreja. Nós a pregamos, tentamos pregá-la integralmente. Vocês vão ouvir, eu espero que seja assim sempre. Vão ouvir eu falar pouco de mim, às vezes eu falo alguma coisa como testemunho breve, mas é a palavra que precisa ficar no nosso coração. É a palavra, o culto é para Deus, a palavra também é dele. E aí, meus irmãos, é claro que o Espírito Santo ele está operando, porque lá no capítulo 16, Jesus está falando com eles o quê? Nesse ensino ali do cenáculo, Jesus está dizendo assim, olha, eu irei, mas virá sobre vocês, permanecerá com vocês quem? O Espírito Santo. Então, nesse texto aqui, Jesus não está falando do Espírito Santo, mas aqui está implícito, podemos falar, porque não está escrito aqui no texto, que aqui é a palavra sob a direção do Espírito Santo. Então, vamos lá, quando você abre a Bíblia, quem te ajuda a entender a Bíblia, meus irmãos, é o Espírito Santo, é sobrenatural mesmo. Eu não estou falando de coisas simples, não, elas são sobrenaturais. Quando a gente está estudando a palavra de Deus, meus irmãos, é extremamente desafiador, porque nós estamos lendo os textos, vendo os originais, tentando entender, né, a raiz das palavras, para entender o sentido, a clareza disso aqui. Aí é uma riqueza sem fim, é um poço de riqueza. Para a gente ser edificado, para a gente poder também ajudar a igreja a ser edificada. Nós desejamos que nesse processo, Deus usando a nós, usando todos, né, que podem ensinar, de fato, a igreja seja santa. Aqui não está falando de perfeito. Aqui não está falando de uma igreja que não tem mais problema e pecado. Não. Mas a igreja que entende quem é Deus e se coloca diante dele, sempre numa atitude de arrependimento e submissão. É assim que a palavra nos ensina. No Salmo 119, 11, lá tem uma recomendação muito boa: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso tudo é santidade. Deus está falando de o que para nós? Deus está ensinando o que Ele quer de nós. Se nós somos chamados para a presença do Deus Santo, não dá para nós chegarmos na presença do Deus Santo sem regeneração, sem transformação. Fomos transformados. Por Cristo nós temos acesso a Deus. Mas agora e aí? Né? Vamos voltar ao chiqueiro, que é a expressão que a Bíblia vai usar também? Nos lamear de novo? Ou vamos realmente nos aproximar do Deus vivo e santo? É isso que Jesus está falando para nós nesse texto. Então, se podemos aqui, aí eu falei da ironia, usar de ironia, nós vamos perceber no fato de que os discípulos de Jesus, eles seriam então santificados pelo mesmo motivo que os colocaria em risco, que é o que? A palavra de Deus. A mesma palavra que te coloca em evidência, mas vai gerar confrontos contra você, porque você é um filho de Deus, vai ser a palavra que vai te santificar.
Isso é importante a gente pensar. Olha as coisas de Deus como elas são maravilhosas. Isso é maravilhoso. Confronto não é pecado. Ser confrontado por causa da palavra, porque se ama Jesus Cristo, é maravilhoso, mas é desafiador. Então esse é o grande desafio nosso. Mas obedecer a palavra de Deus protegeria esses homens, esses servos de Deus, porque é como se Deus estivesse mantendo eles reservados. Eu não estou falando nem preservados, mas reservados mesmo para Ele neste mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós estamos como alguém reservado. Deus nos colocou reservados. Esses aqui me pertencem. Você está lá, outro está lá, outro está lá, não sei aonde. Né? Vivendo dia a dia, mas são reservados para mim. Porque desses Deus vai cuidando. De cada um de nós Deus vai cuidando. Quando o Lutero canta, né, compôs aquela música do Castelo Forte, isso é maravilhoso. Porque ele está falando justamente, ali ele fala da palavra, a palavra de Deus que realmente nos ajuda e nos faz com que nós nos aproximemos e sirvamos a Deus. Então, guardar a palavra seria o caminho para a santificação. Ele continua na sequência aí, ele diz ao Pai que assim como ele o enviou a este mundo, né, o Pai enviou Jesus numa missão de salvação, agora ele também está enviando seus discípulos. E é verdade, porque ele está voltando para o Pai. Sua oração aqui, lembre-se, né, eu sempre repito isso, nós vamos chegar no capítulo 18 brevemente. Quando entrar no capítulo 18 ele vai ser preso. Então, ele está falando das coisas que vão acontecer. Ele vai voltar para Deus. Ele está enviando os seus discípulos, eles precisam agora ser preparados. Então a ideia, meus irmãos, é essa mesmo, que Deus deu a palavra a Jesus, Deus envia o Filho. Lá no verso 8 fala disso, nessa mesma oração. E no mesmo verso 8 vai falar que Jesus então a transmite aos discípulos. Deus dá a palavra para ele enviar aos discípulos, ele envia, ele recebe a palavra, envia aos seus discípulos, preparando-os, os quais, por sua vez, deveriam transmiti-la a quem? A outros. Está lá no verso 8, e aqui no verso 18, que nós estamos lendo agora também. Ele diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eles estão sendo enviados por Jesus Cristo. Então dá para você pensar, se você olhar para o cristianismo hoje, e você fala assim, como esses homens subsistiram? Porque, meus irmãos, nós temos uma classe aqui de mais de 10 novos membros, futuros novos membros, né? E a gente fica pensando, eu sei que a luta deles são grandes, com relação à fé. Quando eles estão falando de desafios, eu falo, meu Deus, só Deus mesmo pode fortalecer a fé desses homens, dessas mulheres. Porque, e aqueles homens lá, esse primeiro contato com Jesus, 3 anos ali, agora esse último momento intenso, e logo após o mestre é crucificado. É só uma obra de Deus mesmo, para que isso continuasse, eles pudessem dar continuidade. E eles vão, meus irmãos, assim, igual a Jesus, no ato de plena submissão, eles levam a mensagem do Evangelho para todo mundo, com alegria e santificados por Deus. No verso 19, ele vai encerrar dizendo que se santifica em favor dos seus discípulos. Ele usa uma expressão, né, que a gente olha como Jesus, né, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Meus irmãos, isso aqui, a gente pode perder na nossa mente esse tempo. Isso aqui nada aconteceu ainda, vai acontecer imediatamente. Mas Jesus está falando agora da consumação da obra de Deus como Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os judeus sabiam que o Cordeiro era imolado, ele era morto e oferecido em sacrifício a Deus. O sangue era aspergido para a purificação do pecado do povo, ou daquele que ofereceu o Cordeiro, daquela família. O sangue era oferecido para o pecado. O que acontece no Evangelho? Qual é o plano maior de Deus? Era isso? Não. Isso era uma amostragem, era um tipo do que iria acontecer mais adiante.
Aí sim, o Cordeiro de Deus que João Batista anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso está se cumprindo agora em Jesus Cristo, vai se cumprir em Jesus Cristo. Tá? É importante a gente pensar nisso, para pensar nisso aqui, que ele santificar em favor, ele mesmo santificar. Santificar, então, é separar, consagrar para algum propósito, nesse caso, para Deus. Então, a gente não pode, meus irmãos, nesse texto, imaginar que Jesus, de certa forma, necessitasse de ser santificado. Quando a gente fala sobre Jesus humano, ele não ficou mais pobre de divindade, tá? Ele não ficou 50% homem, 50% ser humano, né? Em termos de reação e ação, e 50% Deus, tá? Ele não perdeu a sua divindade. Ele foi tentado. As tentações de Jesus foram tentações passíveis a qualquer homem, e quantos homens cederam? Por muito menos. A Bíblia diz que ele não teve pecado. Ele não pecou nisso tudo. Então, a gente não pode pensar que ele precisava de ser mais santo, porque ele é, por natureza divina, sem pecado, eu afirmei isso aqui, portanto ele é santo. Então aqui cabe bem a ideia sacerdotal do sacrifício, por isso que fiz citação do Cordeiro de Deus, o sacrifício que era imolado. A ideia que vem aqui quando ele fala de santificação, aqui ele está falando desse preparo agora para a morte. Eu me santifico, eu estou me preparando para ir para a cruz, naquele papel não só do sacerdote, porque Jesus é sacerdote, é o sacerdote que oferece e é também a oferta. Não é isso? Ele é o Cordeiro, mas ele é sacerdote também. Ele está esse preparo para que nesse processo da cruz o homem pudesse ser salvo e liberto da condenação do pecado. Aqui então é um ato de consagração exigido por Deus que acontecia lá no Antigo Testamento. Agora a gente está falando dessas coisas. Ele está falando, eu me santifico, mas eu não preciso me santificar mais. Eu estou me preparando, né? Eu estou indo para fazer, eu estou preparado, eu estou pronto. Jesus estava perfeito para ir para a cruz e ser oferecido como aquele que sem pecado poderia tirar o pecado dos que creem. Então ele poderia salvar. Essa é a ideia. É um ato de se oferecer pelos nossos pecados como vítima e também como sacerdote. Esse sacrifício que é puro, esse sacrifício também que é santo. Ele está pronto então para o momento dessa morte, como aquele cordeiro, essa morte expiatória, essa morte substitutiva no meu lugar. A morte que no ato da sequência nós somos justificados, na verdade, ele sela, né, aquilo que Deus já fez, que é nos justificar, nos tornar justos por sua morte. Esse ato de Jesus, ele termina até no verso 19 aí falando, mas tem como propósito que os seguidores, os discípulos, né, aqueles que vão seguir Jesus, como eu e você também, eles possam se dedicar ao mesmo reino de salvação e missão no mundo. Se Jesus veio para salvar o mundo, libertar o homem do seu pecado que o condena, agora os discípulos vão levar essa mensagem. Só que não deles. Mensagem de Deus em Jesus Cristo que livra o homem do pecado e o condena. Né? Ele termina dizendo aqui, e eles sejam santificados na verdade. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados nessa verdade, nessa palavra. E eles também possam ir, e eles continuem pregando o Evangelho que salva e que liberta. Terminando, meus irmãos, santidade então é uma necessidade na vida do discípulo de Cristo. A santidade não dá para ser servo de Deus sem santidade. Por isso que nós oramos, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, seja aqui na igreja, seja na nossa vida comum, no nosso dia a dia, na nossa individualidade, porque a Bíblia diz, né, porque não há quem peque.
E nós fazemos isso porque nós sabemos que somos pecadores, mas nós não amamos mais o pecado. O pecado não faz mais parte da nossa forma de vida. Jesus diz que nós não somos mais do mundo. Mundo aqui não é só pessoas, é mundo de pessoas sem Deus, que elas não se importam com a palavra de Deus. Mas quem se importa com a palavra de Deus, pela palavra de Deus também, ele é abençoado na sua santidade, na sua purificação. E essa santidade, ela vai se dar então pela ação de Deus, e tão somente de Deus, num ato então de proteção. Ele está pedindo, na verdade, aqui proteção por nosso viver aqui neste mundo, para que nós obedeçamos a palavra que é a verdade absoluta, não relativa. Nas suas conversas, as pessoas vão relativizar a palavra de Deus, elas vão colocar algumas coisas, é como se fosse uma cunha, para distanciar uma verdade da outra de Deus. Isso não existe. Tenha a palavra de Deus bem clara na sua mente e no seu coração. Por fim, a santidade na vida dos discípulos permite que eles imitem o Senhor Jesus Cristo na missão de levar essa boa nova do Evangelho. O Evangelho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que vem através da sua morte na cruz, da sua entrega de vida na cruz, por causa dos nossos pecados. Então, meus irmãos, santidade pode não ser algo que nós podemos produzir por nós mesmos, mas nós temos participação, sim, como filhos de Deus. Há um imperativo aqui, nas palavras de Pedro, por exemplo, que cabe a mim e a você, ser santo. Então, Deus está falando para os filhos dele. Ele não está falando para quem não é filho dele. Santidade convém à casa de Deus. Santidade convém ao povo de Deus. Santidade convém aos servos de Deus. Pense muito no seu viver. Como você está vivendo? Quem é o seu Deus? Ele é um Deus qualquer ou é um Deus puro e santo? Sim, a partir daí nós vamos perceber que, sendo nosso Deus puro e santo, Ele já nos libertou e nos limpou, né, as nossas vestes, tirou aquela veste suja, já nos deu vestes limpas, brancas. Não dá para a gente se sujar mais ou ter prazer na sujeira. E, portanto, também, por fim, se você sabe que alguma coisa na sua vida é contrária ao que Deus tem ordenado e ensinado, confesse seus pecados, fale com Deus, peça perdão. Essa é a maravilha de Deus, o Deus que não brinca com isso, mas Ele perdoa o arrependido sincero. Isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós vamos fechar esse texto, então, e partir para o capítulo 18. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por teu amor e bondade. Mas obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Ela é maravilhosa, Deus. É nela, através dela, que nós aprendemos a te servir. Nós aprendemos, ó Deus, a tua vontade, o que o Senhor espera e quer de nós. Então, muito obrigado pela tua palavra. Agora, Deus, desperta-nos como cristãos a ler a tua palavra, a fazer disso, ó Deus, um bom costume diário. E a Deus, e nos momentos, ó Deus, que muitas vezes serão desafiadores, nós possamos esperar e buscar na tua palavra a boa resposta do Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, santifica-nos, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade absoluta. Obrigado, meu Deus, e obrigado pelas nossas vidas. Nos dê paz nessa semana. Em nome de Jesus. Amém.